Sejam bem-vindos nessa tarde de domingo. Vamos trabalhar, vamos estudar um pouco, porque aqui a gente não está de brincadeira. Aqui a gente vai falar coisa séria, muito séria. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Nívia Martins. Eu sou enfermeira, eu sou professora e eu amo tudo que eu faço. Por isso que eu estou aqui com vocês. Por isso eu abri esse canal. Esse canal que não só fala sobre saúde, mas também aborda todos os demais assuntos. Claro, tudo dentro do seu tempo, para não ficar muito bagunçado, muito misturado. E eu tô aqui para explicar para você um pouquinho do que vem a ser a enfermagem, o trabalho da enfermagem. Nossa, gente, é tanta coisa. A enfermagem engloba absolutamente tudo. Quem pensava que não fosse encontrar a matemática, terror de muitos, na enfermagem encontra língua portuguesa, história, geografia, inglês, tudo. Aqui em enfermagem, a gente trabalha tudo, a gente precisa conhecer tudo, a gente precisa saber tudo. E é por isso que eu estou aqui com vocês, para que a gente possa aprender um pouquinho mais. Mesmo sendo domingo, é dia de aula. Antes de qualquer coisa, compartilha esse meu canal, divulga, curte caso esteja gostando. É muito importante que você curta, que você coloque lá aquele likezinho assim, porque é uma forma de o canal assim crescer para o YouTube entender a necessidade desse canal para a vida de muita gente que está iniciando a sua carreira profissional em saúde. Então, gente, caso você ainda não seja inscrito, queira se inscrever. Compartilhe assim, comente muito, pergunte bastante, para a gente tentar aqui sanar alguma dúvida, ok? Bom, sem mais, vamos iniciar nossa aula logo, porque afinal de contas, para isso que eu vim aqui. Importante entender que quando eu falo de matemática dentro da enfermagem, eu estou pensando em um monte de situações, em um monte de coisas, onde não só necessariamente seja a matemática, mas a física, que vai entrar também nesse contexto. Principalmente em se tratando, gente, de medicações. É tão importante que a gente saiba aquilo que é adequado, a dosagem que seja ideal, que seja na medida certa para o paciente, para que a gente evite tantos erros que vemos por aí acontecendo dia após dia. Talvez por pessoas até despreparadas, que por não curtir muito a matemática, acaba levando as coisas de uma forma assim improvisada, sabe? Eu vou fazer dessa maneira, eu vou fazer desse jeito, porque vai dar certo. Que diferença faz haver 1 miligrama a mais ou 1 a menos? Mas faz toda a diferença. 1 miligrama a mais ou a menos pode provocar situações de alta complexidade a um determinado paciente, dependendo do tipo de medicação que você está administrando, dependendo do tipo de ação que essa medicação vai fazer no organismo. Então, por isso que é tão importante a gente compreender, a gente entender que tudo aquilo que for prescrito precisa ser milimetricamente calculado, aprazado, ou seja, colocado de forma a você saber o tempo de duração, o tempo de vida dessa medicação nesse organismo, para que uma nova dosagem tenha que ser administrada. E interessante também é lembrar a questão da prescrição quanto à dosagem. Porque se o paciente ele precisa de um determinado volume, se ele precisa de uma determinada concentração no seu organismo para que esteja fazendo efeito, nós precisamos saber como modificar, como transformar isso. E também tem aquele detalhe, e se por acaso for prescrito para mim uma coisa, mas eu não tenho, eu tenho que criar aquela coisa com os recursos que as medicações me proporcionam. Então, fazendo modificações, alterações, eu posso chegar naquilo que foi indicado pelo médico e que vai fazer a ação naquele organismo, tá ok? Então a gente vai falar hoje sobre isso aqui, ó, cálculos. Quem pensou que não tinha matemática, que fosse fugir da matemática, acredite. A gente aqui vai hoje falar da matemática
física e da matemática simples, ok? Bom, eu vou começar falando da matemática física, onde a gente vai estar envolvendo o líquido com o tempo, o momento em que essa medicação começar a entrar nesse organismo para iniciar então ali a sua ação. Importante priorizar aqui que esse volume ele precisa entrar de forma a não agredir aquele organismo. Nós sabemos que no processo de venóclise, que é a introdução de uma quantidade líquida na veia, já que esse local de ação, né, de administração, é o local mais amplo que nós temos, então nós podemos administrar uma quantidade grande de líquido, porém respeitando a debilidade desse paciente. É a única coisa que vai impossibilitar aquela dosagem de ser administrada. Então, dependendo das condições orgânicas, da absorção que os rins vão fazer, da própria movimentação circulatória, ou seja, da hemodinâmica, é que nós vamos poder ou não fazer essa medicação utilizando equipamentos específicos. Eu até falei num vídeo passado a respeito daquilo que diga-se, que fala-se, né, da conexão entre o que vai entrar, a substância que vai entrar e o material que a gente vai precisar. Então eu falei do equipo, eu disse sobre equipo de gotas, equipo de microgotas. Então quando eu falei equipo de gotas, eu estou me referindo a um equipamento, a um material, né, que eu vou utilizar para que a medicação entre de forma mais rápida, mais acelerada, em maior volume. Então isso é macrogotas. Quando eu falo naquela medicação que talvez provoque uma certa irritabilidade, talvez provoque uma certa alteração sistêmica, então, ou mesmo só para aquela hidrataçãozinha, para o paciente não se desidratar, então eu vou pensar no equipo de microgotas. Equipo de macrogotas, ele deve ser utilizado de acordo com a prescrição. Então, se o médico prescreve uma quantidade líquida que precisa entrar naquele organismo, respeitando o tempo específico de permanência naquela veia, então é importante que a gente calcule utilizando a fórmula ideal. Então, quando a prescrição ela vai ser realizada por macrogotas e vai ser realizada por hora, ou seja, a prescrição foi de acordo com as horas. Então, nós vamos utilizar uma fórmula. E essa fórmula será o V, que representa volume. O T, que representa o tempo prescrito para que a medicação possa ir entrando nesse organismo. E vamos utilizar aqui uma constante, um numeral 3, que vai representar aqui, nesse caso dessa fórmula, o volume de 3 microgotas. Então, aqui, nesse caso do cálculo para macrogotejamento, nós vamos utilizar sempre a fórmula volume sobre tempo vezes 3. Esse 3, então, vai representar 3 microgotas. O que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer que uma gota é igual a 3 gotinhas. Então, se eu pego 3 microgotas, junto as 3, vai dar numa gota só. Daí, então, a gente entende que quando eu falo de macrogotejamento, eu estou falando que essa medicação precisa passar, correr mais rapidamente para ter aquela ação esperada, tá ok? Então, essa fórmula eu vou utilizar todas as vezes que uma prescrição for por indicação de tempo em horas. Então, eu vou utilizar o volume dividido pelo tempo vezes 3. Deixa eu dar aqui um exemplo. Deixa eu apagar o meu quadro, porque o meu quadro é muito grande, para a gente ter espaço aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui para a gente poder entender, tá? Então, digamos que a prescrição médica seja de 500 ml de cloreto
de sódio a 0,9%, que é a porcentagem mínima do cloreto de sódio, para correr em gotejamento vamos botar 6 horas, tá? Então essa prescrição aqui é de macrogotas para poder correr dentro desse tempo de 6 horas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a fórmula volume sobre tempo vezes 3. É muito importante, mesmo que você já saiba como realizar, você praticar essa coisa da fórmula para você não esquecer. Porque vai chegar um momento em que você vai fazer um concurso, por exemplo, e aí você não vai poder utilizar uma calculadora, né? Então, se você sabe, se você lembra a fórmula, aí você vai conseguir aplicar da forma mais adequada e mais rápida. Eu conto aqui com a ajuda da calculadora, porque a gente tem que andar rapidinho, né? Então, olha só, a gente sabe que a regra matemática diz que quando existem dois elementos, como por exemplo, multiplicação e divisão, eu primeiro preciso começar multiplicando. Então, eu vou aqui trazer o meu problema para a minha fórmula. O volume aqui representa o quê? 500 ml, que foi o que o médico prescreveu, de cloreto de sódio. E o tempo? O tempo, 6 horas, vezes 3. Bom, 6 vezes 3, 18, claro. Então, agora, eu multipliquei 6 por 3, dei o resultado, 18. E repeti de novo o volume de 500 ml. Agora, eu vou saber quantas gotas vão pingar a cada minuto até que o frasco esteja totalmente vazio e a medicação novamente seja reposta ou não, o paciente seja liberado, tá bom? Então, olha só, aí eu vou dividir agora 500 por 18. E eu vou ter um resultado de 27,7 gotas. Nós sabemos que não tem como controlar 27,7 gotas. Então, o que eu vou fazer com isso aqui, com esse resultado? Eu vou alterar, vou acrescentar mais um aqui na frente. E por que eu vou acrescentar mais um? Porque após a vírgula existe um numeral maior que meio, maior que metade, maior que 5. Então, todas as vezes que aqui, olha, após a vírgula você encontrar algo igual ou acima de 5, você vai fazer uma alteração. Logo, ó, aproximo para 28 gotas por minuto. Então, esse medicamento vai permanecer, esse soro vai permanecer nesse paciente durante 6 horas e a cada minuto vai pingar em torno de 28 gotas. Desse modo, então, após 6 horas vai estar vazio esse frasco, ok? Simples, né? Bem fácil. E se por acaso eu agora quisesse representar aqui uma prescrição, mas ao invés de horas, eu ter minutos. Então, e se o médico tivesse feito uma prescrição aqui por 260 minutos? 260 minutos. Então, eu tenho 500 ml de cloreto de sódio, agora para correr dentro desse tempo aqui menor, de 260 minutos. Eu vou usar outra fórmula. Qual vai ser? Volume vezes 20 dividido por tempo. Então, um 20 aqui agora, um 20 que até então não tinha entrado na parada, porque agora é uma fórmula diferente. Física é assim, tá? Baseada em fórmulas. Então, eu tenho 20. O que quer dizer esse 20 aí? Esse 20, gente, representa 1 ml. Ou seja, 20 gotas é igual, 20 gotas é igual a 1 ml. Então, a cada 20 gotas que o meu equipo pingar, eu sei que vão estar entrando naquele paciente nada mais, nada menos do que 1 ml, ok? Então, eu estou só justificando o motivo dessa constante 20 aqui nessa nova fórmula. Aí, sempre, então, que for prescrito por minutos, eu vou aplicar a fórmula volume vezes 20 sobre tempo. Bom, eu tenho aqui, então, um volume de 500 ml, que eu vou multiplicar por 20
E eu vou dividir depois pelo tempo de 260 minutos, ok? 500 vezes 20, 10.000, dividido por 260. Certo? Aí agora eu faço essa divisão. 10.000 dividido por 260. Eu tenho agora... dividido por 260. 38,46 e por aí vai. Olha isso, só que não é 46, né? A gente sabe que continua sendo menos de 5. Após a vírgula, como eu falei para vocês. Um numeral que represente metade, eu posso acrescentar mais um aqui. Mas se eu tenho aqui menos que metade, menos de 5, então eu vou manter 38 gotas. Logo, eu vou então aproximar para 30, ou, desculpa, aproximar não, manter, né? 38 gotas por minuto. Ok? É isso. E quando eu tiver que utilizar o outro tipo, né, de fórmula, mas por uma prescrição que foi realizada, que foi feita, para pingar microgotas. Microgotas. Então, agora, esse paciente, ele precisa manter uma medicação e essa medicação, ela precisa entrar de forma menos pesada, menos volumosa. Então, eu vou usar o outro equipo, que é o equipo de micro, tá? No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês a diferença do equipo de micro para um equipo de macro e vou mostrar para vocês também essa coisa desse gotejamento, como a gente vai colocar isso na prática, tá? No próximo vídeo eu prometo que eu vou fazer isso, tá bom? Fiquem em alerta, espertos para poder ver. Aí, digamos agora que não é mais para correr em gotejamento, mas para correr em microgotejamento. Então, o médico fez uma prescrição para correr em microgotejamento, 500 ml de cloreto de sódio. Vamos dizer que ele fosse solicitar aqui essa prescrição por um tempo de 12 horas. O que eu vou fazer aqui? Vou aplicar a fórmula V dividido por T. Então, agora eu não preciso mais do 3, porque eu já estou me referindo ao microgotas. Então, eu não preciso mais multiplicar por 3 e dividir, não preciso mais. Eu só vou aplicar diretamente aqui. O volume total foi 500 ml e que vai ser dividido por 12, tá? Então, 500 ml dividido por 12 vai dar um total de 41,6. Então, agora eu tenho 41,6 microgotas, que, mais uma vez, eu vou acrescentar mais umzinho aqui na frente para poder arredondar. Então, vou aproximar para 42 mcgts, que são microgotas por minuto. Pronto. Tá aí o resultado. Então, quando eu preparar o meu equipo, tal, fizer o acesso no paciente, colocar lá o polifixo, colocar tudo direitinho fixado e conectar o equipo com o soro, vai começar então a pingar, porque eu vou controlar por 1 minuto, algo em torno de 42 microgotas a cada minuto. Então, eu já sei que no tempo de 12 horas vai ter acabado, vai estar vazio esse frasco, tá bom? Mas e se por acaso o médico fizer uma prescrição aqui, e essa prescrição for por minutos, microgotas por minuto. Então, digamos, vou repetir aqui os 260, tá? Ele prescreveu por 260 minutos em microgotas. A gente vai fazer o que aqui? Volume igual, volume vezes 60 dividido pelo tempo. Por que o 60,
meu Deus do céu, de onde saiu agora essa constante, esse 60? 60, sabe o que significa, gente? Significa 3 vezes mais volume de microgotas para que dê em 1 ml. Então, eu tenho 60 microgotas, que é igual a 1 ml. Do mesmo modo que apenas 20 gotas é igual a 1 ml, 3 vezes mais eu vou precisar para formar 1 ml, no caso do microgotas. Para você ver a diferença de tamanho, logo a diferença de impacto nessa veia, tá? Então, 60 é também uma constante e vai permanecer aqui nesse cálculo, nessa fórmula, multiplicando o volume total. Então, o médico fez uma prescrição de 500 vezes 60, dividido pelo tempo, que são 260. 500 vezes 60, 30 mil, certo? Dividido por 260. Isso. 30 mil dividido por 260. Vai dar nada mais que 115,384. Tá. De novo, menos que metade. Logo, eu vou então manter a aproximação para 115 mcgts/minuto. Claro, gente, que isso aqui vai ser controlado por um processo de infusão, que seria uma bomba infusora, né? Esse controle vai ser automático, a gente não vai precisar ficar lá 1 minuto controlando 115 microgotas que vão pingar a cada minuto. Isso a bomba infusora vai fazer, mas esse também vai ser um outro assunto nosso aqui de aula, futuras aulas, tá bom? O importante é que você saiba essas fórmulas aqui, o importante é que você saiba aplicar essas fórmulas aqui para que você consiga ingressar no mercado de trabalho, consiga passar naquela avaliação que vai ser realizada, né? Então vamos estudar um pouquinho, né? Bom, eu não sei se deu para entender, se ficou claro, mas volte ao vídeo do início depois para você ir pegando essa dica, tá? Eu vou mudar agora um pouquinho de assunto, passando para outro cálculo, para não ficar muito extenso. Então, eu vou já passar para uma situação em que muitas pessoas se pegam pensando, caraca, o que eu vou fazer agora? O médico me pediu uma coisa, mas eu não tenho. Eu tenho menos do que ele me pediu. Aí o técnico fica lá, cacete, agora, gente? Pô, eu preciso administrar aquela medicação que ele pediu, mas eu não tenho o tipo de soro que ele quer. Eu não tenho, então eu vou ter que mudar isso aí, eu vou ter que transformar. Gente, a transformação de soluções, ela envolve alguns cálculos específicos, tá? Inclusive, antes de falar da transformação, eu vou rapidamente entrar aqui numa situação que depois vai levar a tal transformação. Essa situação no qual eu vou entrar é a concentração da medicação que precisa ser administrada. Ela é administrada de uma forma, mas precisa ser, ela é prescrita de uma forma, mas precisa ser administrada de outra, tá? Então, o médico, ele vai prescrever de acordo com a necessidade daquele paciente, uma determinada concentração de uma medicação. E nós vamos preparar essa medicação. Lembra que no nosso último vídeo a gente falou da questão da diluição, né? E a gente falou da reconstituição, lembra? Volta lá depois, tá? No outro videozinho anterior a esse, que você vai ver sobre essa questão de diluição e reconstituição. Ali naquela questão de reconstituição e de diluição, eu tenho alguns tipos de medicações que vão ser escritas, vão ser prescritas, né, de acordo com o peso dessa medicação. Então, eu tenho, por exemplo, o Neuropen, que eu até comentei na semana passada, no último vídeo, né, e tantas outras medicações.
que possui uma concentração em miligrama ou em grama. Agora, quando é miligrama e quando é grama? A gente não pode esquecer do seguinte, ó, dessa regra aqui. Se eu tenho 1000 miligramas de alguma coisa, de alguma medicação, é o mesmo que de falar que possuo 1 grama, tá? Então, 1000 miligramas é o mesmo que 1 grama. Tanto quanto 1000 micrograma é o mesmo que 1 miligrama. A gente não pode esquecer dessa regra, porque há frascos que vem ali com a indicação, vem escrito que contém, o peso que contém. Então, ele pode vir escrito, por exemplo, que contém 1 grama, logo você vai saber que é o mesmo que 1000 miligramas. Ou ele pode vir escrito que tem 1 miligrama e você vai saber que é a mesma coisa que 1000 microgramas. Então, se você precisar fazer um cálculo baseado naquela informação de concentração, baseado naquilo que foi prescrito, você vai ter que utilizar as concentrações descritas lá naquela embalagem daquela medicação. Vou dar aqui um exemplo para facilitar. Olha só. E lembrar a vocês também que, nesse caso, quando eu falei um pouco de transformação, é porque eu preciso acrescentar líquido aqui na concentração do frasco para diluir, para homogeneizar, diluir. Então, eu estou, de uma certa forma, já transformando aqui. O médico fez uma prescrição por peso. Eu vou transformar isso em líquido para poder administrar, seja pela via intramuscular, seja pela via endovenosa, utilizando um daqueles volumes que eu me referi no nosso último vídeo também, em que eu disse que a gente pode utilizar a água destilada, a água bidestilada, o soro fisiológico, o soro glicosado, para servir de material, tá? De mistura, ou seja, algo que vai modificar aquela estrutura, aquela concentração. Então, vamos botar assim, ó, prescrição médica. Medicação em 250 miligramas, entendeu? O médico está prescrevendo 250. Tenho frasco com 1 grama e 10 ml de água destilada. Essa transformação que eu vou fazer aqui, gente, essa modificação de estrutura aqui, vai ter que ser usada a água, vai ter que ser usado o frasco, porque houve a prescrição, né, num volume de concentração, e eu preciso agora de pegar esse frasco para poder transformar essa medicação aí, diluir essa medicação, para administrar nesse meu paciente. Aqui, então, gente, eu vou entrar onde? Na regra de 3. A regra de 3, ela é clara. Ela visa descobrir o valor de X, tá? Então, eu vou precisar misturar elementos aqui para dar num outro elemento. Então, isso é transformação. Logo, eu vou precisar aqui usar o que o médico prescreveu, eu vou precisar usar o frasco que eu tenho, vou precisar usar a água que eu tenho para misturar e dar num volume respectivo a essa concentração. A água, ela vai ser o diluente. Eu vou diluir a medicação para que possa entrar de forma segura naquela dosagem que é a concentração prescrita. Então, eu tenho essa prescrição médica. Aí eu vou fazer como? A regra de 3 me impõe o seguinte: eu preciso trazer tudo que seja peso para um lado e tudo que seja líquido para outro. Só que tem detalhe. É regra de 3 simples. Então, eu não posso simplesmente misturar miligrama com grama. Se eu não posso misturar miligrama com grama, mas eu só tenho um frasco de 1 grama, então eu vou pegar esse frasco mesmo. Só que para efeito de cálculo, ao invés de eu falar que ele possui 1 grama, eu vou dizer que ele tem o quê? Ele tem 1000 miligramas, certo? Então, ao invés de ser 1 grama, ele passa a ter 1000 miligramas. Então, isso aqui é o frasco, tá? Vou pegar aqui
a concentração que é prescrita. São 250 miligramas da medicação. Então agora eu estou falando a mesma língua. Eu tenho frascos com miligrama e eu tenho a prescrição com miligrama. Dá para fazer minha regra de 3. Do lado oposto, eu vou colocar quem? O diluente, a água, 10 ml. E embaixo dela, o que eu quero descobrir, o que eu quero achar, o valor de X, tá? Então, ó, 1000 miligramas é o frasco, 250 miligramas é a prescrição, 10 ml é a água que eu vou fazer a diluição. E o X é o que eu vou descobrir. Olha que coisa aqui para você gravar, para você fixar. 1000 miligramas é o frasco, certo? Então, ó, vamos fingir aqui, ó, F. A diluição é a água, né? D. E a prescrição é a medicação. Então, P. FDP. Gente, FDP. Eu não preciso dizer para vocês o que vocês lembraram. Com certeza eu não preciso. Mas, para essa nossa finalidade aqui, vai valer a pena a gente lembrar dessa siglazinha, FDP. Frasco, prescrição, diluição. E quem é o FDP? O FDP é o X, é o sujeito oculto. A gente ainda não sabe quem é o FDP. A gente vai descobrir agora, quando começarmos a misturar tudo, tá? Então, olha só. Eu vou misturar 1000 com X. Então, frasco com X. 1000 vezes X, que será igual 250, que é a prescrição, então P, vezes 10. 10 quem? ml, tá bom? 1000 vezes 1x são 1000x. 250 vezes 10, eu tenho 2.500, certo? Agora, o que eu vou fazer aqui? Agora, eu vou pegar o sujeito, o que eu falei ainda há pouco, que vai ser o tal do FDP, que a gente está tentando descobrir quem é, e vai trazer aqui, olha, em evidência, X vai ser igual. Pronto, tem numeral e tem numeral. Aqui, o que acompanha o X, sempre vai cair aqui, olha. Ele sempre vai dividir o número oposto. Então, o 1000 vem sempre aqui para baixo, gente. Nunca para cima, tá? Ele nunca é o dividendo. 1000 e aqui em cima eu vou colocar 2.500, certo? Como é que eu vou calcular isso? Eu vou cortar os zeros para me facilitar. Eu tenho 25 dividido por 10. Logo, o resultado aqui, X vai ser igual a 2,5 ml. É isso que eu preciso aplicar no meu paciente. Seja em músculo, seja na região endovenosa, tá? Então, ó, a regra de 3 é clara. Eu preciso de 2 elementos iguais e um elemento diferente para poder descobrir o resultado do valor de X. Fácil, né? 1000 eu vou multiplicar com X, 250 eu vou multiplicar com 10. 1000 vezes X, 1000x, igual 250 vezes 10, 2.500. Depois eu vou dividir para poder descobrir quem é o X. Aí eu vou dividir 2.500 por 1000. Pronto, dá o resultado. Logo eu vou pegar a seringa, vou pegar o frasco, vou pegar a água destilada, jogar no frasco, homogeneizar, pegar a seringa, meter lá e aspirar quem? 2,5. Claro, não é 2,5. A gente vai aspirar um pouquinho mais porque a gente depois precisa infiltrar na agulha de aplicação, né? Mas isso também vai ser um assunto para próximos vídeos. Tem um monte de coisa pra gente falar. Então isso aqui trata-se de diluição, tá, gente? A gente vai transformar para diluir. Agora eu vou entrar naquela questão que eu falei ainda há pouco. Caso o médico prescreva uma coisa, mas eu não tenha. Então eu vou ter que utilizar os meus recursos, tá bom? Sempre tem um jeitinho, sempre tem um plano B. Digamos que seja assim, ó. Presta atenção agora, olha só. A prescrição médica é de 500 ml de cloreto. Não, cloreto não. Deixa eu botar outra coisa que eu já falei de cloreto ainda há pouco. De soro glicosado a, digamos assim, o médico quer soro glicosado a 10%.
Pronto. 10%. Vírgula. Possuo frascos contendo 500 ml de soro glicosado a 5% e ampolas de glicose contendo 50 ml vamos botar 25%. Então, esse aqui é todo o meu universo, tudo que eu tenho, tá? Eu tenho uma prescrição, eu tenho o frasco, só que é diferente da prescrição. Mas eu tenho as ampolas que eu vou utilizar para transformar. Então, isso vem a ser o quê? Transformação de soluções. Transformação de soluções. Como é que eu vou transformar isso aqui? Primeiro, eu preciso saber o que o médico quer. Ele quer quantos miligramas que ele deseja dentro daquele frasco que ele está prescrevendo. Ele está prescrevendo 500 ml. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é quantos miligramas de glicose há em 500 ml a 10%. Eu vou pegar então aqui, ó, o número 1. Primeiro cálculo que eu vou fazer. Eu vou pegar os 500 prescritos pelo médico. Eu vou multiplicar por 10 e dividir por 100, tá? Então, 500 vezes 10 dá 5.000, dividido por 100. Vamos igualar aqui, ó, cortando os zerinhos. Então, ele quer 50 miligramas de glicose. Já descobri. Então, no frasco que ele quer, existem 50 miligramas de glicose. E o que eu tenho? O que eu tenho é o número 2. Eu tenho 500 ml vezes 5, dividido também por 100. Gente, por que por 100? É porcentagem. Porcentagem, 10%, tá? Então, 100 é constante, tá? 100 significa porcentagem, ok? Eu vou multiplicar, então, 500 por 5, vai dar 25, vai dar isso aqui, ó, 2.500. E aí, eu agora vou dividir os 2.500 por 100. Corto os zeros. Eu tenho, então, frascos que contêm 25 miligramas. Eu tenho metade do que o médico deseja, tá? Ok, já descobri, então, o que o médico quer. Já descobri, então, o que eu tenho. Mas agora eu preciso também descobrir quanto eu tenho aqui na minha ampola de glicose. Eu tenho ampola que contém 50 ml vezes 25%. Então, eu vou multiplicar 50 por 25 e vou dividir por 100. Vai dar aqui, vai dar 10, vai dar 12,5, não, acho que é, deixa eu ver. 50 vezes 25, vai dar 1.225, não é isso? 1.250. 1.250. Tô muito burrinha não, hein? 1.250 e vou dividir aqui, ó, por 100. Então, eu vou cortar os zeros. Agora, eu tenho 125 por 10. Eu vou ter agora aqui, vai ser 12,5. Vai ser 12,5, né? Vai, quer ver? Dividido por 100, vai dar, ó, 12,5. E tô boa pra caramba! 12,5 miligramas. Então, é o que eu tenho em cada frasco. Eu tenho 12,5 miligramas, tá? Pronto, já descobri tudo. Agora, o que eu vou fazer com tudo que eu descobri? Eu agora preciso transformar o soro que eu tenho. E para transformar esse soro aqui que eu tenho, ó, que é esse aqui, ó, 500 ml, eu vou precisar disso aqui, dessa ampola, tá? Porém, em que volume? Quanto eu vou aspirar numa seringa para jogar nesse soro que eu tenho para estar transformando?
Agora vem a questão. Olha só, eu tenho que descobrir a diferença entre o que o médico quer para o que eu tenho. Por quê? Isso vai fazer com que eu possa acrescentar nesse soro que eu tenho, o que eu vou tirar da minha ampola, tá? Então, o médico quer 50 miligramas. Eu tenho 25 miligramas. Então, 50 menos 25 vai dar 25. Eu preciso de 25 miligramas. E esses 25 miligramas eu vou ter que remover aqui, ó, das minhas ampolas. Aí vai entrar aquela questão que há pouco eu falei, que é a regra de 3, tá? Então, nesse caso aqui, ó, se em uma ampola vem a quinta etapa aqui do meu problema, vou apagar aqui em cima, tá, gente? Porque tá muito aqui embaixo. Deixa eu apagar aqui, peraí. Olha só, a quinta etapa aqui do meu problema. Se eu tenho uma ampola contendo 50 ml de glicose e nela eu tenho um volume de 12,5 miligramas de glicose, quantas ampolas serão necessárias? Aí entrou aqui de novo o X, ó. Quantas ampolas serão necessárias para que eu tenha um volume relativo a isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, a 25. Quantos ml eu vou precisar tirar daqui para ter 25 miligramas? Então, entrou aqui a minha regra de 3, tá? E aí, de novo, ó, 50 eu vou multiplicar por 25. Igual 12,5 vou multiplicar por X. 50 dá 1.250. Mas vamos lá, 50 vai dar 1.125, né? Vezes 25, 1.250. Ó, 1.250 igual a 12,5x. Deixa eu apagar aqui para dar mais espaço ainda. O x vem para a primeira evidência aqui, ó. E como eu disse ainda há pouco, ó, o que está acompanhando o x vem aqui para baixo. Logo, eu vou dividir 1.250 por 12,5. Então, 1.250 dividido por 12,5 vai dar um total de 100 ml. Então, eu preciso de 100 ml. Agora, vem uma coisa interessante. Eu vou para a sexta etapa. Isso tudo no mesmo problema, hein? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora eu quero saber quantos frascos eu vou precisar. Certo? A gente sabe, né? Tá aqui na cara da gente. Mas a gente vai fingir que não sabe e que vai ter que calcular para saber quantos frascos a gente vai pegar lá no armário para aspirar, para jogar dentro do soro que o médico pediu, tá? Eu tenho, então, aqui o número 6. Eu tenho, digamos, frascos, né? Em um frasco de glicose, eu tenho 50 ml, certo? Quantos frascos serão necessários para que eu tenha 100 ml? Eu vou multiplicar, vou fazer aqui. Eu vou multiplicar 1 vezes 100 igual 50 vezes x. 1 vezes 100, 100. Igual 50 vezes x, 50x. Pego o x, trago para o primeiro membro agora. 50, que está acompanhando o x, vem aqui para baixo. E o 100 aqui para cima, certo? E aí? Agora eu vou dividir 100 por 50. X vai ser igual a quê? 2. 2 vezes 50, 100 para 100 nada, né? Então, eu preciso de 2 frascos. Legal, né? Bacana, pronto. Eu vou pegar 2 frascos, porque eu sei que cada um deles contém 12,5 e juntando ambos os frascos, eu vou ter
uma dosagem de 100 ml, e nesses 100 ml eu vou encontrar nada mais, nada menos do que aquilo que está sendo prescrito, que são 25 miligramas de uma medicação. Ok? Facinho, né? Bom, volta sempre, tá? Volta, lê, desculpe, preste atenção, tenta fazer sozinho, tá bom? Agora, olha só que interessante, tem um outro ainda que eu vou falar bem rapidinho, que é a questão da insulina. A insulina, ela é administrada por via subcutânea e, por essa razão, ela vai ter que ser indicada numa dose máxima específica, tá? Então, a gente tem uma seringa de 1 ml, que é a seringa específica para o uso da insulina, tá? Então, é aquela seringa bem fininha, que são de 100 unidades. Gente, lembrando, 100 unidades é o mesmo que 1 ml. Não esqueça nunca disso. Então, eu não posso ultrapassar essa dosagem. Quando o médico faz uma prescrição de insulina, eu não posso ultrapassar até 100 unidades, que é o tamanho específico da seringa. Tanto quanto eu tenho frascos, vários frascos de insulina, por exemplo, de tratamento, a NPH, que possuem um volume, e nesse volume, cada 1 ml contém 100 unidades de insulina. Então, por exemplo, eu posso ter um frasco de insulina, assim, um frasco, ó. Eu posso ter um frasco, e nesse frasco eu posso ter 50 ml de insulina. 50 ml, tá? Esses 50 ml aqui, cada 1 ml dele corresponde a 100 unidades. Então, sempre ao levar em consideração o meu cálculo, caso eu não tenha a seringa certa, eu sempre vou acreditar que eu tenho um frasco que contém 100 unidades, porque eu só vou pensar em 1 ml. Eu nunca vou ultrapassar essa dosagem para administrar no meu paciente. Ou será uma superdosagem. Vai provocar algum tipo de alteração fisiológica nesse meu paciente. E sistêmica, né? Então, não importa o volume que eu tenha dentro do frasco, eu vou levar em consideração apenas 1 ml, que corresponde a 100 unidades, certo? Ok. Assim sendo, eu preciso de uma fórmula, caso eu não tenha a seringa específica, que é a seringa de ml, que é essa seringuinha pequenininha aqui. Digamos que eu só tenha, que eu não tenha a seringa, desculpa, de unidades, tá? Digamos que eu só tenha seringas de ml, de 3 ml para cima. Então, vou botar aqui um exemplo, PM, prescrição médica. Vamos botar 20 unidades de insulina NPH, para um paciente insulino dependente. Então, ele tem que fazer o uso de 20 unidades. Mas eu não tenho a seringa certa. Tenho seringa de 3 ml e frasco contendo 100 unidades de NPH. Como eu vou proceder aqui? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa seringa de 3 mesmo e vou transformar essa seringa de 3 aí na seringa de 1. Como é que eu faço isso? Usando apenas 1 ml dessa seringa. A fórmula é S, que é igual a seringa, P, que é igual a prescrição, e F, que é igual a frasco. Frasco. Seringa, prescrição e frasco, tá? Então, como é que eu vou agora montar isso? Seringa vezes prescrição dividida por frasco. Essa é a minha fórmula. Seringa vezes prescrição sobre frasco. Olha que interessante. Seringa, como eu disse, não interessa se ela é uma seringa de 3 ml, se ela é uma seringa de 5 ml, 10 ml, 20 ml. Eu vou apenas olhar para ela e ver nela 1 ml. É como se ela fosse 1 ml. Pronto. Não mais. Se ela tem 3 ml, como é o caso dessa seringa aqui, ó,
os dois eu esqueço, eu só penso no 1, tá bom? Então, para fundo de cálculo, o S sempre vai ser 1 vezes a prescrição, 20, dividido pelo frasco, 100. Então, pronto, já montei aqui a minha equaçãozinha, ó. 1 vezes 20 dividido por 100. 1 vezes 20, 20. Agora eu vou dividir 20 por 100. Para saber quanto eu vou aspirar na seringa que eu tenho. Então, eu vou pegar a seringa de 3 para aspirar a quantidade que eu vou calcular aqui para poder descobrir. Gente, 20 dividido por 100. Corto 0, corto 0. Agora eu tenho 2 dividido por 10. Vai então ser igual a quê? 0,2 ml. É isso que eu vou aspirar na seringa que eu tenho. Eu vou pegar a minha seringa, vou puxar até aquele segundo tração que existe, que corresponde a 0,2. Pronto. Aplico na via subcutânea. Acabou o problema. Não é por falta de seringa que eu vou deixar de administrar a medicação, certo? Então eu posso usar a seringa que eu tiver, desde que eu faça esse cálculozinho para poder saber a quantidade ideal para ser administrada. É isso, gente. Hoje, então, nós vimos o equipo de macrogotas no gotejamento, vimos o equipo de microgotas no microgotejamento, vimos a diluição, como a gente vai transformar uma concentração em líquido para poder administrar, e finalizamos agora na transformação de soluções. O médico pede uma coisa, eu não tenho, e eu vou usar o que eu tenho, os recursos que eu tenho, inclusive as ampolas. Finalizando também aqui com a questão da insulinoterapia, que se eu não tenho a seringa certa, eu posso usar a seringa que eu quiser para estar administrando a medicação com segurança, na dosagem certa. Ok? Eu acho que hoje tá bom, né? Por hoje eu acho que tá bom. Acho que já é um materialzinho para vocês começarem a se entender com a matemática. Mas a gente ainda vai voltar à matemática, tá? Tem outras coisas para falar a respeito desse assunto. Tem outros cálculos que a gente precisa ainda aprender, tá bom? E eu vou ter toda a paciência, todo o tempo do mundo para estar ensinando a vocês. Tanto quanto os próximos vídeos também serão práticos. Eu vou mostrar essa questão desse gotejamento, como vai ser o gotejamento. Tá bom, gente? Por hoje, então, é só. Volto mais uma vez a pedir a vocês que, se gostou, bate palma. Ou apenas curta, compartilha, divulga o canal, ativa o sininho para receber novas informações, porque vão vir muitas novas informações aí. E é importante que você participe comigo disso para que esse canal possa crescer e possa levar conhecimento a você. Acredite, um dia você vai precisar. Um dia você vai precisar de ter um material para você estudar. Um material baseado no Ministério da Saúde, um material ideal, adequado para estudo. Eu sei disso porque eu tenho muitos alunos, graças a Deus, já formados e atuando no mercado de trabalho. E eles não vão me deixar mentir, que, graças a Deus, estudaram pelos materiais que eu sempre passei para eles em sala de aula, porque eu tenho essa responsabilidade. E agora também com você. Mesmo que não tenha sido meu aluno de sala de aula, você é meu aluno aqui. Tá ok? Curte, compartilha, comenta, pergunta para mim, faz algumas perguntas. Me pede indicações, dicas, tá? Pode mandar e-mail para mim, nivea19m@hotmail.com, e eu vou ter todo o prazer de estar te respondendo, tá bom? Desejo a todos um domingo maravilhoso, desejo a todos um estudo maravilhoso e desejo que todos tenham conseguido pegar alguma coisa aqui. Um beijo grande e no nosso próximo vídeo a gente vai falar aqui sobre outros assuntos, incluindo também a matemática, tá bom? Beijo para vocês, sala agora vazia, estão liberados. Aula concluída. Tchau, tchau!